Olá, pessoal! Estamos aqui com mais um episódio do Boa Ideia no Ar. Dessa vez vamos falar sobre transporte, um assunto que pega todo mundo, né? Olha, se você está chegando agora, por favor, não esquece de curtir o nosso vídeo lá no YouTube, seguir a gente no Instagram e entrar no nosso site. Os três são Boa Ideia no Ar. Entra lá no site e cadastra a sua iniciativa. A gente quer conhecer todo mundo que tem uma boa ideia para fazer Campinas melhor. A gente está aqui hoje com o Marco e o Danilo. Muito obrigada da presença de vocês. O Marco, gente, é ativista da área de transporte. Ele é mobilizador, agente de mobilidade urbana e ele é mobilizador dessa área de transporte. É do Conselho Municipal do Transporte e do Trânsito. E o Danilo também, ativista dessa área de transporte, de outras áreas. Ele é cofundador do coletivo Mobiliza Satélite. Então, eu agradeço muito, acho que a conversa vai ser muito boa. Andréia, contextualiza um pouco aí pra gente. Então, gente, a gente buscou esse tema porque nós estamos na iminência aí de uma nova licitação para o transporte público de Campinas. Já meio atrasada, né? Já houve vários percalços, atrasos, problemas do tribunal que suspendeu, mas finalmente parece, se não tiver outros problemas que vierem, que em setembro vai ser... E esse é um transporte, o transporte público é um tema que pega na veia das cidades sustentáveis, pega na veia na qualidade de vida da população. Imagina, gente, tem gente que passa mais de 2 horas por dia, não, 2 horas para ir, mais 2 horas para voltar de casa para o trabalho. A melhoria nisso é essencial para a qualidade de vida. E a gente quis saber, bom, por que a situação como está a situação do transporte público? Aí, alguns áudios que eu vou pedir para colocar agora nos trouxeram várias facetas desse problema. Vamos ouvir agora 3 áudios da população, por favor. Bom dia, André, tudo bem? Aqui é Gustavo, colega aqui da Pós, do IA. Eu vi essa mensagem sobre o podcast de transporte público. É até difícil apontar um único problema, né, André? Mas de todos eu escolheria um que eu acho que, do ponto de vista de quem é classe trabalhadora, é o que mais impacta. É a distribuição de horários dos ônibus. Cito como exemplo a nossa conhecida linha 116, essa que sai aqui faz Barão Geraldo Ouro Verde. É muito comum, quando a gente está no terminal, para ônibus consecutivos dessa linha no mesmo horário. Ao invés de distribuir, por exemplo, um a cada meia hora, em questão de 15 minutos, vem 2 seguidos. Então, quer dizer, quem estava no começo da fila pega um transporte lotado, que demora muito mais para chegar em casa, e quem está atrás pega um ônibus vazio que chega no mesmo horário. Quer dizer, poderia ser aquela pessoa que pegou o primeiro ônibus poderia ter chegado alguns minutos mais cedo em casa, né, ficado com a família, ou enfim, poder descansar, que seja, e não, fica num ônibus lotado porque está mal distribuídos os horários. Esse é só um exemplo marcante, né, porque é um ônibus sanfonado, né, e tem uma frequência bastante grande, mas isso se repete, pelo que eu vejo, em tantas outras linhas. Por exemplo, no meu bairro passam 2 linhas que atendem uma região semelhante, que é o 253, linhas 253 e 273. É muito comum os ônibus passarem um logo em seguida do outro, com uma diferença de, às vezes, de segundos, 30, 40 segundos um do outro. E com o mesmo problema que eu já mencionei com relação à linha 116. Mas é isso, depois eu gostei da temática do seu podcast. Boa sorte aí, abraço. Oi, Andréia, tudo bem? Olha, eu não uso mais, ultimamente, depois que eu mudei para Barão, né, desde a pandemia, eu não tô usando mais o sistema de transporte público. Mas, até a graduação ali, eu usava bastante, né? Eu sou de Campinas, então sempre usei transporte público. E a minha maior dificuldade sempre foi ter que sempre ir pro centro para conseguir ir para outros lugares. Então, acho que pra mim esse era o maior problema, assim, ter que pegar um ônibus para ir pro centro e do centro ir para outros lugares, né? Então, pra mim esse era o principal problema, porque se você mora longe, por exemplo, para vir para Barão eu precisava pegar 3 ônibus. Às vezes, se eu quisesse chegar até o instituto, né, mais o circular, tinha que pegar 4 ônibus para chegar no IE. Então, pra mim, esse é o maior dos problemas, assim. Pois é, esses 3 áudios mostraram a questão da qualidade dos veículos, né?
carroça de boi, realmente a gente não merece isso. A questão de frequência, da distribuição da frequência dos horários dos ônibus, o que acarreta ônibus ou vazios ou muito superlotados, e a questão da distribuição das linhas no território, né? A dificuldade apontada por uma pessoa que tem que ir para o centro para depois ir para um bairro, porque não tem conexão entre bairros. Isso realmente dificulta muito. Aí a gente foi buscar informações nos sites oficiais do governo, né? Do governo municipal. E, gente, que dificuldade, né? Nós não achamos nada de informações, ou quase nada de informações relativas a isso. E aí, buscando na mídia, a gente achou uma reportagem, inclusive, de um veículo de televisão aqui, que precisou acessar a Lei de Acesso à Informação para obter informação. Sendo que esse tipo de coisa é direito de todo cidadão, saber os indicadores, os critérios de qualidade para avaliar o nosso transporte público. E a notícia mostra que, de 2018 para cá, mais do que dobrou o número de reclamações. Sejam elas reclamações de todo tipo. As piores reclamações são justamente contra atrasos na linha, não parada do motorista no ponto de ônibus, qualidade dos ônibus quebrados. Então, subiu de 3.300 para mais de 6.400 agora em 2022. Intervalos dos ônibus, então, são inúmeros. E aí eu queria começar a conversa com aqui o Marco. O Marco, ele é agente da mobilidade urbana, é participante ativo do Conselho Municipal de Transportes e Trânsito de Campinas, é formado em economia na Unicamp e é pesquisador nessa área também. E queria que você trouxesse para a gente um pouquinho, enquanto ativista e representante da sociedade no Conselho, que tipo de indicadores vocês trabalham lá para a melhoria do transporte público na nossa cidade, Marco? Infelizmente, nem com o Conselho, em primeiro lugar, o meu cumprimento a Andréia, Helena e Danilo, o meu cumprimento também a todo o pessoal que está acompanhando o podcast. Infelizmente, a Secretaria acaba não compartilhando, ainda não tem um canal direto de compartilhamento das informações e dos indicadores do sistema de transporte público com o Conselho Municipal. A gente fez algumas solicitações referente a alguns dados, a queda do número de passageiros nos últimos anos, que a gente tem ideia de que seja uma queda muito representativa e que isso prejudica muito as condições de operação do sistema, mas não foram passados para a gente ainda esses dados, e informações com relação a ônibus quebrados, ainda... E algumas informações mais específicas não têm o compartilhamento nem com o Conselho, nem com a população. O que a gente consegue encontrar no site são informações referentes a atraso, a pontualidade, a saída de veículo da garagem, a faltas. Alguns indicadores já estão no site da INDEC, mas é interessante ressaltar também que nem isso era disponibilizado, né? Houve um posicionamento do Conselho durante o processo de licitação do transporte público, durante as audiências públicas, e foram disponibilizados esses dados somente após essa solicitação, assim, nas audiências públicas. Anteriormente não era disponibilizado nem esses dados. Ué, mas a prefeitura não disponibiliza os dados para o próprio conselho? Não disponibiliza, infelizmente. E se a gente entrar com uma solicitação usando a lei de acesso à informação, a prefeitura pode nos passar isso? Sim, mas existem informações que eles acabam não passando também. Eles têm essas informações? Eu creio que a prefeitura, a INDEC, ela não tem posse dessas informações. Hoje a gente está tendo um problema com relação à propriedade desses dados. Os dados do sistema de transporte público de Campinas, eles não são geridos pela INDEC. Não, peraí. São geridos por quem? Pela Transurc.
Mas a Transur através do NUNT, Núcleo de Monitoramento de Transporte. Existem trabalhadores da INDEC que trabalham junto com o NUNT. Eles têm acesso a esses dados, entendeu? Mas o que eu quero dizer é que a INDEC não tem propriedade desses dados. Pelo menos é o que os empresários alegam. Isso... Deixa eu... ignorância minha. A gestão pública, para ser uma gestão, ela precisa ter acesso a dados, a indicadores. O que você está me falando é que a gestão pública não tem os dados, porque os dados são da Transur, e a Transur que não passa esses dados? Ela disponibiliza alguns dados, mas entendeu? não todos. Quem Sim, define por é exemplo, para fim de fiscalização. Hoje, qualquer corte de itinerário, qualquer atraso, está nesse sistema, entendeu? Só que os agentes não atuam com base nesses dados. Vamos dizer assim... Ou seja, se a prefeitura não tem, que dirá a população, né? Exatamente. Uma coisa que a gente tem brigado há bastante tempo, né? Que a gente estava conversando, que a nossa briga para que essa nova licitação seja diferente, é que a gente tenha dados, inclusive, do preço. Porque eu acho que é uma informação que nem todo mundo sabe, mas é muito subsidiado o nosso transporte público, né? Ele é deficitário. Né? Apesar de a gente pagar uma das passagens mais caras do Brasil, ele não dá conta. A passagem não dá conta de pagar tudo. Então, a prefeitura, ela repassa recurso financeiro dos nossos impostos para os donos de empresa e das empresas de ônibus todo mês. E é uma coisa que a gente gostaria, é uma necessidade de transparência, a gente saber se esse valor que a prefeitura está repassando é suficiente para quê? Por que a qualidade é tão baixa? Por que tem tão poucos ônibus? Por que a questão de gestão dos ônibus para que as linhas tenham uma periodicidade boa é tão ruim? Falta recurso? Mas por que falta recurso? A gente não tem como analisar. Em qual bairro falta recurso? Por que em bairro só tem ônibus novinhos e em outros bairros são ônibus... Então, me chamou a atenção porque na nossa pesquisa a gente não acha dados... nem sequer, desculpa, você é representante do Conselho, mas o Conselho não tem as atas das suas últimas reuniões do último biênio. E aí me fala um pouquinho, porque você estava falando aqui offline, da importância, que assim, um pouco, você me corrija se eu estiver errado, a gente... parte da escassez de dados é porque também as pessoas não reclamam tanto. Você estava me contando que esse número dobrou, porque criou-se um novo acesso, mas mesmo assim as pessoas... Mais um fator, né? Mas mesmo assim as pessoas não reclamam, né? O pessoal reclama para o passageiro do lado no ponto de ônibus, na hora que está sentindo a dor, mas... Falta uma publicidade adequada do canal e uma orientação para que a população possa utilizar o canal da forma adequada, né? Em 2020 foi criado o Fale Conosco e o aplicativo da INDEC. Esses dois canais de comunicação, eles abriram a possibilidade do usuário dele fazer a reclamação com um número de detalhamento muito maior. E isso contribui muito na fiscalização. Entendeu? Então, não há uma publicidade adequada e uma orientação adequada de como os usuários fazerem essas reclamações. Então, aproveita. Qual que é o jeito certo da gente reclamar para que isso se torne dado e surja efeito? Perfeito. Com relação ao transporte, o ideal é que as reclamações sejam feitas ou pelo aplicativo da INDEC ou pelo site da INDEC no Fale Conosco. Lá vai ter um template para você, um modelo assim de reclamação para você colocar as informações e dar um detalhamento escrevendo de toda a situação. Se você tiver feito vídeo, se você tiver algum tipo de abaixo-assinado, for alguma reclamação coletiva, você pode fazer o upload nesses canais também. Então, acaba que esses canais possibilitam a qualificação da demanda, entendeu? Para que ela chegue de uma forma muito mais assertiva para o poder público. E falando em participação da população, eu queria passar a palavra agora para o Danilo. Danilo, conta um pouquinho para a gente da mobilização que o Satélite fez, das conquistas que vocês fizeram e das grandes dificuldades que vocês têm tido para outras mobilizações.
Sim, em 2021, o coletivo Mobiliza Satélite ele foi fundado depois de uma capacitação pela Minha Campinas. Então a gente tinha que escolher, dentre as diversas demandas do território, qual seria a mais latente. E certamente, com 92%, foi o transporte público. E a gente foi pontuando qual seria o ponto mais forte dentro do satélite. O satélite é uma região muito grande. Então encontramos o bairro São Judas Tadeu, no qual ele detém de umas 3 a 4 ladeiras, aonde o 239 ele só passava na segunda, desassistindo praticamente mais 3 ladeiras abaixo. E na época eu era morador dessa área, então eu tinha que subir 2 ladeiras para conseguir pegar o transporte. E aí a gente entendia em relação às pessoas com deficiência, com as suas comorbidades, que muitas acabavam ficando isoladas por não conseguirem ter acesso. Então a gente fez um mapeamento da área e lançamos a campanha Transformação Judas, no qual a gente conseguiu na época uma reunião com o Vinícius Iveretti, só que a gente já levou tudo pronto. A gente mapeou o território, colocamos aonde a gente queria os pontos, fizemos um estudo gráfico e a gente já levou tudo pronto. E por incrível que pareça, quando a coisa é feita assertivamente, de forma planejada e organizada, com 3 dias, eles já estavam fazendo as alterações e as modificações no qual a gente veio solicitando. Que legal. Quantas assinaturas vocês conseguiram? Conseguimos 392 assinaturas, sendo que a gente fez também uma pressão por e-mail. E aí foi até engraçado que na nossa reunião o Vinícius falou, pelo amor de Deus, já encerra essa pressão por e-mail, que eu não aguento mais de e-mail na minha caixa. Porque isso foi a forma de que a gente encontrou. Quem que é Vinícius? Conta aí pra nossa audiência. O Vinícius Riveretti, na época, ele era o secretário de transporte. Atualmente, eu não sei onde é que ele está atualmente. Subindo, então tá melhor ainda para começar contato. Agora, me conta uma coisa, como vocês que uma dificuldade que o pessoal fala é justamente essa mobilização, né? Porque às vezes você conhece a pessoa só do ponto de ônibus, não conhece a pessoa num momento depois para falar isso. Então, como que vocês fizeram essa mobilização, esse engajamento da população aí? O Mobilize ele é formado por 9 pessoas até o momento, mas com vaga para 1.000. Então, a gente nos dividimos e cada um foi de porta em porta, de bar em bar, de supermercado em supermercado, colhendo essas assinaturas, mas não só colhendo, informando o que a gente estava fazendo. Porque anteriormente já tinham se feito um abaixo-assinado. Só que não é só fazer o abaixo-assinado. A gente tem que fazer o protocolar. Atualmente está sendo trabalhado muito com o SEI, né? Como o amigo já pontuou. O SEI é um sistema de protocolo que também dá para fazer junto com o formulário da INDEC, como você pontuou agora. Só que a gente sempre costuma fazer das 2 formas, tanto protocolando, mas a gente gosta de entregar pessoalmente e fazer esses registros, porque é importante eles olharem para a cara da gente, né? Não ficar só de um papel ou de um vídeo que está lá. Então, o Mobilize ele quer estar presente, mas quer ser visto também por eles. Olha, não é só uma informação que está sendo jogada ali. Então, a gente faz dessas 2 formas. Então, a gente mobiliza o território, informa, vai conversando, pontuando isso gradativamente. Vocês faziam a divulgação dentro dos ônibus também? Dentro dos ônibus. A gente... eu sou soteropolitano e a gente costuma dizer que qualquer lugar é um palco. Então, às vezes, eu ia mesmo... Entrava no ônibus 212, 6 horas da manhã e às 18 é pico. Então eu subo um pouquinho ali na catraca, que aí eu consigo ficar mais alto e vou... eu vou comentando, falando, gente, a gente precisa se mobilizar. Não adianta só a gente reclamar aqui entre si. Não adianta a gente... Não sei, né? Não adianta a gente xingar o motorista, porque ele também é um trabalhador e às vezes não tem a formação adequada, né? Então, a gente tem que entrar nos canais. Atualmente tem um Fale Conosco, que tem também um 118, para aquelas pessoas que não têm uma alfabetização e não conseguem digitar.
Então, eles podem usar o canal do 118. Tem agora também o aplicativo, que com certeza vocês vão deixar na descrição o número, mas se não tiverem, é só ir no canal do Mobiliza Satélite que a gente disponibiliza, que vocês também podem estar fazendo todas essas informações, reclamações, denúncias. Era isso que eu queria te perguntar, Danilo, porque eu acho que tá ruim o transporte tá. A gente já viu que tá muito ruim e precisa mudar. Agora, para eu me mobilizar a mudar, eu preciso de 3 coisas. Uma, eu preciso acreditar que vale a pena. E é isso que o Danilo está trazendo pra gente. Vale a pena. Não, a gente fez e conseguiu. Então, isso de você contar que vocês fazem e conseguem é que faz com que as pessoas consigam acreditar. Mas as outras 2 coisas é tempo e conhecimento. Aí o que eu queria te perguntar é se o Satélite Íris, se o Mobiliza Satélite Íris, consegue disponibilizar isso. Como vocês conseguem tempo e como vocês conseguem conhecimento. Porque é isso, as pessoas falam, eu não consigo me mobilizar, tudo bem, se mobiliza, eu posso até acreditar que é possível, mas eu não tenho nem tempo nem conhecimento. Você poderia conversar com as pessoas para contar para elas como vocês conseguem? Sim, o coletivo, depois dessa, a gente sempre diz que a gente somos multiplicadores. Então, o coletivo ele tem que estar aberto. Ultimamente, atualmente, né, a gente atua dentro do Satélite Íris. Mas eu digo, a dor é de todo um município. Então, a gente quer sim se formalizar, né, conseguir recursos financeiros também, porque como você pontuou, somos todos voluntários. Todo mundo tem uma vida que precisa sustentar suas famílias, mas mesmo assim a gente luta pelo bem comum. Mas a gente está aberto sim. Ah, Danilo, meu território, minha associação está precisando de informação de como é que a gente faz. Entra lá no nosso Instagram, entre em contato também no nosso e-mail, que a gente consegue marcar uma conversa. Então passa aí pra gente o seu Instagram e o seu e-mail. Nosso Instagram é o @mobilizasatélite e o nosso e-mail é contato.mobilizasatélite@gmail.com. Eu acho legal, porque no programa, 2 programas anteriores, o pessoal entra lá nos nossos links e veja um programa também, que a gente trouxe isso que foi dos vizinhos, né? Se arregimentando para recuperar uma área de APP ali no Jardim Miriam. E mostra como aquele caso e o caso do Danilo aqui, o poder da mobilização assertiva e dos canais adequados, né? Como o Marcos trouxe, abriu-se um novo canal aqui. Então, gente, a gente precisa parar de reclamar só para quem está no ponto, para o vizinho e para o motorista de ônibus, como você bem falou, e vamos combinar, vamos fazer essa estratégia, chama um ou outro amigo que mora perto e que está sofrendo o mesmo problema que você e dá uma ligadinha, entra nos canais aí do Danilo para entender como é feita essa mobilização. Porque só através desse engajamento é que a gente vai mudar. E tem coisa para mudar pra caramba aí, hein? E uma ferramenta para a gente mudar é essa tal licitação. Então, eu queria voltar a palavra agora para o Marco e contar como que o Conselho tem visto essa nova licitação, que informação você pode trazer, porque esse é um conhecimento, uma informação importante para quem quer entender o transporte público de Campinas. O Conselho tem visto a licitação com bastante apreensão e expectativas, né? A licitação tem o potencial de transformar, né, o município, trazendo condições adequadas de mobilidade urbana. A população vai ter acesso a muito mais serviços, a muito mais direitos, e a economia vai se aquecer, o município vai crescer e vai se desenvolver. Então, é um instrumento muito importante. Saiu agora novamente o edital, né? Eu tenho um feeling de que provavelmente vão haver novos questionamentos. Não gostaria que houvesse, mas creio que sim. Porque existem algumas questões que ainda se colocam de quem vai poder concorrer, quem não vai poder concorrer. O contrato passado, que ainda não foi encerrado, né? Eu não consigo me arriscar para prever um cenário se vai sair agora ou não. O que a gente espera é que a licitação saia. E um ponto já agora para puxar a mobilização de todo mundo que está acompanhando, o projeto da licitação ele tá para ser feito com uma redução do número de veículos. Redução? Né? Sim. Meu Deus. Sim. Por quê? Qual é a justificativa para A isso? justificativa é que serão veículos maiores e que transportam mais pessoas. Só que a questão que se coloca é
não tem como o intervalo entre uma viagem e outra ser menor com menos veículos. Exatamente. Não tem como, né? No mínimo seria manter o número de veículos. Então, isso é uma coisa que a gente no Conselho está batendo, que eu sei que tem outros órgãos e instituições que também estão. E, assim, a licitação ainda não está pronta, então esses itens que tem para melhorar, é importante que sejam melhorados para que seja um projeto que tenha não só eficiência, mas efetividade. Então, que realmente atenda às demandas da população. Eu queria, inclusive, fazer um convite para os nossos ouvintes para nos ajudar com isso. Porque eu sei que a minha Campinas estuda isso já faz uns 7, 8 anos, mas não tem pernas para fazer sozinha. O Conselho também não tem pernas, então a gente precisa chamar as pessoas. Outras 3 coisas que a licitação tem que ter é transparência. Na licitação tem que estar escrito que todos os dados estão lá para a gente analisar. Tem que ter transparência, tem que exigir. Isso vai mudar, essa questão está previsto que legal. mude. Essa E a questão outra dos coisa é o dados. ônibus elétrico, né? Está Os previsto também. elétricos, Tá previsto elétrico? Porque Mas eu sabia. a ampliação Tem que está garantir que prevista para os esteja. 6 primeiros anos, né? O que eu acho, assim, se é pensado em eletrificar a frota, seria legal planejar um aumento que se sustentasse ao longo do tempo, visando 100%, né? Sim, exatamente. Mas eu também acredito que o 100% elétrico não seja adequado, porque a gente tem que estar preparado para alguns outros cenários. Então, se por algum motivo há algum problema com os veículos elétricos, a gente ter Não, tem alternativa sim, mas alguma mirar alternativa o na 100% elétrico Sim, é importante com backup, sistemas de backup, é lógico. Sim. Agora, é importante porque, assim, a mobilidade, o impacto na qualidade de vida é não só pelo aumento da capacidade do cidadão se mover para onde ele quer que vá, e isso tem a ver com frequência e tem a ver com itinerários, né, que não seja só esse radial que a gente fala que é centro-bairro, mas que seja interbairros também, né? E a qualidade dos ônibus e a qualidade do ar, porque isso afeta quem usa e quem não usa o ar, né? E a gente está vindo num momento aí de mudanças climáticas que vamos ter impacto também da questão de ventilação dentro dos ônibus, né? Ar-condicionado, janelas mais amplas. A gente vê ônibus hoje que, às vezes, no dia de calor, o pessoal está lá pingando, né? E no dia de frio está todo mundo super aglomerado. Então, essas coisas também precisam ser previstas, né? Andréia, a gente está indo para o final do nosso programa. Eu queria passar a palavra agora tanto para o Danilo quanto para o Marco para os convites finais. Né? Você já falou do Instagram de vocês, mas o que o Mobiliza Satélite mais precisa agora? Que boa ideia no ar você pode jogar aqui para as pessoas que estão nos ouvindo? Danilo primeiro, depois Marco. Vai pensando aí no conselho. O Mobiliza Satélite, agora ele precisa de você, que está aí assistindo esse podcast. Porque, independente do território que você atua. Então, o meu convite é: entra lá no nosso Instagram, @mobilizasatélite, manda comentário, vamos trocar uma ideia, porque juntos somos mais fortes. E você, Marcos, que recado você dá para a sociedade aí, para se engajar? Tem uma outra pergunta que eu queria que você emendasse, que é importante, desculpa. Como se faz, eu queria que você divulgasse também, como faz para participar do conselho, né? Quando que vai ter eleição? Porque a gente sabe que existe um grupo, né? Há uma representatividade por regiões da cidade, e é importante que as pessoas se candidatem e participem mais ativamente desses canais institucionais. Existe a representatividade por regiões, por 5 regiões do município, né? E também por segmentos. Então, idosos, estudantes, deficientes também têm a representatividade. Para participar do conselho, as reuniões são abertas, então quem tiver interesse em comparecer em alguma reunião tá de portas abertas, assim. O que eu recomendo é entrar no site da INDEC, verificar quais são os conselheiros da sua região ou do seu segmento e estabelecer um canal de comunicação com esses conselheiros para ter atualizações sobre o conselho e para discutir demandas das suas regiões, demandas próprias. Lógico que é muito interessante que também se discuta demandas mais estratégicas e que envolvem todo o município. Mas eu creio que com aquilo que está mais perto de você, do seu dia a dia,
pessoa, ela vai tomando mais conhecimento, né? E vai se engajando mais para poder alçar voos maiores na participação. O conselho, ele tem, os conselheiros, né, tem um mandato de 2 anos. Então, no final deste ano, vão haver eleições para o Conselho Municipal e é aberto a toda a população residente em Campinas. Legal. E os canais que eu acho que é importante você colocar, né? A gente falou tanto da importância dos canais, você pode repetir para a nossa audiência os canais para reclamação, por exemplo, para INDEC? Tá. O Danilo tinha falado do 118, para questões relacionadas ao transporte, eu não recomendo o 118, porque quando você faz uma ligação, a pessoa tá lá escrevendo o que você tá falando. Não tô levantando nenhum questionamento quanto ao profissionalismo dessa pessoa, mas aí a gente já tá colocando uma outra pessoa para intermediar a sua solicitação para o poder público. Se você faz essa solicitação no Fale Conosco, tanto do site quanto do aplicativo, você tem a possibilidade de detalhar ao máximo, de fazer o upload de arquivos, então você consegue fazer uma reclamação maior. A gente sabe que tem muitas pessoas que têm dificuldade em escrever e ler, infelizmente, no nosso país a educação é um outro desafio, né? Mas eu aconselho a essas pessoas para que busquem pessoas que possam lhes ajudar a fazer uma reclamação mais assertiva. Eu creio que seja por aí. Muito obrigado, gente. E você, nosso ouvinte aí do podcast, comenta aí, você tem esse problema no seu bairro? Qual que é a linha que está pegando? É a questão da frequência, é a questão da qualidade do transporte, é o horário, o itinerário? Comenta com a gente, compartilha e vamos nos engajar para ver se essa licitação sai e sai de uma forma que melhore a qualidade de vida de todos os cidadãos aqui da região. Muito obrigada, até a próxima. Não esqueçam de curtir o nosso canal, de compartilhar, dar um joinha lá, porque é muito importante o engajamento de vocês. E até a próxima. Obrigada, gente.